Graça e paz a todos. Eu estou com uma curiosidadezinha que eu quero satisfazer nesse momento. Não precisam ter receio de responder o que eu vou perguntar agora, né? Apenas com um gesto. Mas eu tive esses dias pensando sobre a nossa igreja. E eu pergunto aqui, vou arriscar fazer uma pergunta. Quantos aqui que estão aqui hoje tiveram exame confirmado para Covid? Quem teve exame confirmado para Covid? Uma pessoa. Quem mais? Eu não estou chegando direito ou só uma mesmo? Duas pessoas. Que bênção. E o irmão está bem. Que bênção. Eu fiz 2 exames, os 2 deram negativo. Eu pensei assim, não é possível que eu não tenha pegado esse negócio, né? Mas graças a Deus, vejam só que bênção, né? Tanta coisa acontecendo em volta, tanta dificuldade acontecendo, e esse pequeno rebanho, abençoado, pastor, né? Que Deus continue nos abençoando. Ok. Amém. Que Deus continue nos aguardando, nos abençoando, né? Efésios 5, 15 a 16, se o irmão quiser colocar no telão. E hoje nós vamos falar sobre um verbo difícil de conjugar. O professor de português está presente? Não está, né? Eu ia perguntar para ela como é que se conjuga o verbo remir. No presente não tem jeito de rimar, ou de conjugar. Mas nós vamos falar sobre remir. O que é remir? Bom, a Bíblia fala que nós somos remidos do Senhor. Isso quer dizer que nós somos resgatados, guardados, salvos por Ele. Não é isso? E aqui nesse trecho diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo já naquela época já entendia que a coisa não estava muito boa, né? E ele entendia que os tempos eram tempos maus. E os dias hoje também estão sendo classificados como os dias maus. E nós vamos trabalhar hoje um pouco sobre isso e entender como podemos remir o tempo. Mudando a mensagem, como libertar, nosso tempo, como salvar nosso tempo, como tomar de volta o nosso tempo. Dia mau. Quem aqui não já teve um dia mau? E eu perguntaria para vocês, que chances haveria de uma pessoa que se tornou surda cega aos 19 ou 18 meses de idade? Que chances uma pessoa dessa teria nos dias de hoje? Como é que seria a vida de uma pessoa dessa? Existe hoje muita informação na internet, muito pouco se fala sobre muitas coisas, e o mundo virtual hoje tem sido de verdade o guia de muitas pessoas. A gente tem percebido que se você perguntar hoje sobre alguns assuntos que já aconteceram no passado, bem pouca gente sabe de fato o que aconteceu, mas sabe muito bem de várias mentiras e tomadas como verdades. Basta alguém dizer uma coisa absurda em qualquer canal de internet, que logo ela estará sendo seguida e tendo aí milhares de pessoas admirando e tomando aquilo como se fosse verdade. Mas o apóstolo Paulo tem essa mensagem para a gente. Portanto, vede prudentemente. Ele recomenda primeiro a visão, depois ele recomenda a prudência, e depois ele recomenda que nós não sejamos tolos nem nécios, mas sim sábios. E utilizando dessa visão e dessa prudência, tomarmos o cuidado de remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Quando nós falamos em remir o tempo, muitas vezes nós podemos ter várias interpretações aí,
nós temos dias difíceis hoje, né? Muito medo, muita angústia, muita ansiedade e muito sofrimento. Em períodos difíceis iguais a esse que estamos vivendo, facilmente a gente pode perder a perspectiva, perde a esperança, em virtude da opressão que atinge a todos nós. Eu estou hoje lendo um trecho da revista Ultimato que trata sobre esse assunto. Nós muitas vezes, em função das dificuldades que nós estamos tendo, a gente fica preso, se torna prisioneiro da incerteza e da falta de esperança nos dias maus. As emoções e os pensamentos ficam atrapalhados, confusos. A gente não sabe dizer quem está com razão e quem está sem razão. Não há mais como entender de pronto, imediatamente, se determinada sentença está correta ou se está errada, se é falso ou se é verdadeiro. Nós precisamos entender isso. Talvez de forma bastante simplória, alguém possa nos induzir a achar que remir o tempo seja torná-lo cada vez mais útil, mais otimizado, mais produtivo, extrair do tempo o que há de melhor ou tirar o melhor proveito dele. Não é isso? E daí nós temos então a condição de que alguém possa dizer: olha, você está perdendo tempo, e eu costumo dizer que está gastando mal ou bem o tempo que nós temos. O tempo é uma das grandes riquezas que a gente precisa entender que é uma grande riqueza e que é bastante importante que a gente aproveite isso de forma adequada, né? Quem às vezes quiser saber a importância de 1/1000 de segundo, pergunte quem ficou em segundo lugar numa corrida de automóvel, né? Na Fórmula 1. Quem quiser saber a importância de 1 segundo, pergunte a quem ficou em segundo ou terceiro lugar numa corrida de 100 metros. E saber a importância do tempo é bastante importante, né? Bom, no entanto, remir o tempo aqui nos diz respeito a tomá-lo de volta, uma vez que ele foi conquistado aí pela agenda dos dias maus. Nós precisamos tomar de volta o controle do nosso tempo. Quando eu digo isso inicialmente, parece que eu estou dizendo que nós temos poder sobre o nosso tempo, e os irmãos vão ver que é um pouco diferente mais adiante. Mas nós precisamos ter controle sobre isso. Bom, a mesma conquista feita para o tempo deve ser olhada também para a conquista que Deus fez em nós. Cristo conquistou, nos resgatou da escravidão do pecado. Paulo aqui, longe de estar dizendo que nós precisamos tornar nosso uso do tempo mais eficiente, mas ele está mostrando que a gente precisa adquirir sabedoria para viver. Nós podemos ter exemplos de dias maus na Bíblia, né? Moisés, diante do mar, diante do deserto, ele deixou o tempo nas mãos de Deus. Josué, diante das muralhas de Jericó, foi-lhe dado um tempo para fazer algumas coisas, né? Mas Deus fez a conquista. O tempo, então, muitas vezes, não está em nossas mãos. Quando nós ficamos, então, perdemos a capacidade de entender o uso do tempo, a gente pode, então, se perder como prisioneiro do tempo. E os irmãos precisam saber disso, certo? Cada um de nós percebe o tempo de forma diferente, não é isso? O mesmo tempo que eu uso para determinada situação, ou se é um tempo alegre, para uns o tempo não é alegre. Se é um tempo fácil, para outros o tempo não é fácil. Se o tempo é de alegria, para outro o tempo é de tristeza. E assim vai. Não há como definirmos que todos vejamos o tempo da mesma forma. Cada um compreende o tempo do jeito que lhe é peculiar, como vemos, e isso faz a gente responder às realidades que estão à nossa volta. Quando o pregador, lá de Eclesiastes, diz que Deus pôs no coração do homem a eternidade, ele não está se referindo aqui a uma existência sem fim,
mas nós temos que entender que aqui ele nos recomenda que a gente reconheça que faz parte de uma história muito maior do que a nossa existência, que é finita. Me faz lembrar muito, os irmãos devem ter ouvido falar, e ouvido e visto, aquele filme de Paulo, apóstolo de Cristo. Eu recomendo que os irmãos vejam, né? Muito interessante, muito impactante. Paulo, apóstolo de Cristo, né? E uma das cenas que tem passado muito nos meios de grupos e de mídias sociais, é Paulo dando a ideia do que é importante na vida. E vocês irmãos se lembram, mas ele fala que, se a gente quiser ter ideia do que vai viver, né, mais ou menos assim, a gente pega um pouco de água do mar, põe na mão, e aquela água do mar escorre entre os dedos. Ele então diz que o homem vive e morre por aquela água que está escorrendo entre os dedos. Mas os que estão em Cristo, os que são para Cristo, os que vivem para Cristo, estão vivendo para toda a imensidão do mar que se podia ver, né? Essa precisa ser a nossa percepção de realidade. Remir o tempo, então, é ser resgatado de uma percepção estreita e limitada da realidade, dos dias difíceis, da opressão, do medo e da incerteza. E a partir disso, viver a partir da realidade que transcende o tempo cronológico dentro do qual vivemos. O apóstolo Paulo também já disse, né? Se os que esperam em Cristo esperam apenas para essa vida, nós seremos os mais miseráveis, né? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Muitas vezes nós olhamos a vida como se ela se resumisse dentro do nosso espaço de vida, dentro da nossa limitação de vida e dentro daquilo que nós podemos viver. Mas precisamos entender que há algo maior nisso aqui. O salmista, nós conhecemos bem, diz que nossos dias são como a relva, como a flor do campo, que de manhã floresce e durante o dia ela murcha, ela se acaba, soprando o vento nela, desaparece, e daí em diante não se tem mais o lugar dela ali. A existência humana é frágil, vulnerável, limitada no tempo e no espaço. Somos idênticos à flor do campo, que no mesmo dia aparece e desaparece. Remindo os tempos, né? Remindo o tempo. Como é isso? Um senhor religioso, um tal de Abraham Russell, afirmou que a decadência espiritual começa quando deixamos de perceber a grandeza daquilo que é eterno no tempo. A eternidade não diz a respeito ao futuro. A eternidade diz respeito a Deus. Viveremos com Ele na eternidade. Quando a gente se percebe, então, parte dessa grande história de Deus, a minha existência pessoal, limitada, finita, encontra sentido e lugar, mesmo quando os dias são maus. E preciso entender isso. Preciso fazer parte do meu dia a dia. Diante então dessa eternidade, os irmãos pensam então o que são. Segundo os cientistas aí, a Terra possui bilhões de anos. E o que é 70, 80, 100 anos em 1 milhão de anos? E o que é isto em 1 bilhão de anos? E em vários bilhões de anos? O que é isso? Não é nada. Diante então da eternidade, a pressa e a ansiedade perdem todo o sentido. Quando então a gente se vê participando daquilo que Deus eterno está realizando, a gente então começa a entender a completa falta de controle que eu tenho no tempo. Assim, peraí, mas nós estávamos dizendo agora mesmo que a gente precisa tomar de volta o tempo, salvar o tempo, resgatar o tempo, remir o tempo, porque os dias são maus.
E agora eu estou dizendo que eu não tenho controle nenhum sobre o tempo, porque é Deus quem controla. Então a gente precisa se colocar exatamente neste lugar, no controle de Deus. Nós vimos o segundo cântico que foi cantado, né? Diz que eu te quero mais do que tudo, do que minha vida, mais do que todas as coisas. Quantos de nós realmente pensa, cantando esse corinho, quanto isso é de fato realidade na vida de cada um de nós? Que tempo nós temos destinado para isso? Bom, perceba então que tudo que já me aconteceu até hoje, talvez, embora nós tenhamos a sensação que escolhemos, tudo que aconteceu até hoje pode ter muito pouco decidido por mim. Quando o irmão citou aqui hoje, Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas, né? Mesmo as indesejáveis, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Somos vulneráveis, somos frágeis e vivemos somente pela graça de Deus. Só Ele sabe o que se encontra adiante de nós, seja para a alegria ou seja para o sofrimento. Nós não temos nenhuma forma de saber se alguma coisa está acontecendo hoje é para o bem ou para o mal. Nós apenas temos que confiar. Uma colega de trabalho uma vez falou o seguinte: olha, eu não sabia o que eu fui fazer trabalhando em determinada cidade, longe de casa, longe da minha família, longe de tudo. E meu primeiro emprego foi nessa cidade. Eu falei assim: mas rapaz, o que eu vou fazer lá? É vontade de desistir. Não conheço ninguém lá, longe de tudo e de todos. Parecia muito ruim. Mal sabia ela que dentro do período que ela estava lá, ela teria que receber e ser o apoio do pai dela, que estaria em tratamento de câncer justamente naquele lugar. Interessante isso. Achei essa história, quando foi contada, quando eu escutei isso, falei assim: rapaz, mas que coisa interessante, né? A gente não sabe de nada mesmo, né? Bom, só Deus, só Ele sabe o que se encontra diante de nós, seja então para alegria ou para sofrimento. E nós precisamos então, diante disso, colocar nas mãos dEle o nosso tempo. Remir o tempo então, em última instância, requer uma abertura para a obra do Espírito Santo. Quando Cristo esteve aqui, Mateus 28, 20, né? Eis que estou convosco todos os dias, até quando? A consumação dos séculos, né? E depois da consumação dos séculos, diretamente com Ele. Ok? Necessitamos então de entender que o Espírito Santo precisa trabalhar em nossas vidas. Precisa deixarmos sermos conduzidos por Ele, pela vontade de Deus. Necessitamos de algo que nos proteja. Proteger de quê? De nós mesmos, das nossas atitudes, muitas vezes compulsivas, que nos proteja dos riscos da manipulação neurótica de uma sociedade que hoje está aprisionada pelo medo, uma sociedade hoje que está totalmente sem noção do que está de fato acontecendo, porque ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Todo mundo amedrontado, não é isso? Aprisionado pelo medo. E nós precisamos nos livrar disso também, da manipulação neurótica. É claro que nós não podemos ficar correndo riscos ou facilitando as dificuldades, mas precisamos nos livrar disso. E que nos ajude aí o Espírito Santo a entender que nós precisamos confiar nele, para que ele nos leve até o trono daquele que reina para sempre, aquele que está ao nosso lado, aquele que deve dirigir nossas vidas, aquele que nós cantamos desejar mais do que tudo, aquele que nós cantamos dedicar a Ele toda a nossa vida, entregar para Ele tudo. Romanos 8, verso 38 a 39, nos dá aí uma palavra, né, de que nada
nos separará. Nem as piores, nem as melhores coisas. E precisamos ter isso em mente. Nada nos separará do amor de Deus. Nem em profundidade, nem em altura, nem nada. E se formos para os braços dele, estaremos com ele. Esses dias eu estava refletindo sobre a questão de tantas mortes acontecendo, né? Hoje eu estava conversando com meu pai e ele estava dizendo: rapaz, mas como é que tem morrido pastores? Como tantos rebanhos hoje estão ficando sem pastores? Tantas igrejas estão ficando à deriva, né? Sem que isso possa ser substituído a tempo. Com certeza, se nós formos pensar um pouco mais, nós não podemos esperar a nossa vida somente para essa vida. É lógico que é triste as pessoas partirem, é lógico que é triste as pessoas adoecerem, terem suas dificuldades, suas limitações, mas é preciso entender que, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós teremos ali a presença de Deus. E se não chegarmos a sair vivos do vale da sombra da morte, estaremos com Ele. E assim deve ser o nosso consolo. Nada nos separará do amor de Deus. Eu estava comentando logo no início desse período agora, né? Sobre alguém que aos 19 meses de idade perde a visão e a audição. Nós poderíamos pensar assim: puxa vida, mas que dia mau. Como é que alguém pode viver nesse mundo sem ver e sem escutar? Incrível isso. Embora muito polêmica, né, a figura da pessoa, Helen Keller, nascida lá em 1800 e qualquer coisa, não é da minha época, mas ela nasceu e teve uma doença aos 18, 19 meses de idade, que a tornou surda e muda. Se os irmãos forem procurar hoje a história de Helen Keller, perceberão que foi uma mulher que, embora tenha nascido e tenha tido esta condição, ela foi uma das mais influentes mulheres do seu tempo. Por incrível que pareça, escreveu livros, passou pela faculdade, fez vários discursos em mais de 40 países, surda e cega. A gente fica pensando, né? Se enxergassem então, se escutassem, o que não tinha sido a pessoa dessa? Mas Deus pode transformar, e transformou a vida dela em algum tempo. Ela foi levada ao cristianismo, professou a fé, e foi realmente uma pessoa de destaque. Deus transformou tudo aquilo e mostrou que nós, nas mãos dele, né, não precisamos ficar com medo de nada. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais. Voltando lá, Efésios 5,16, né? Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos tomar dos dias maus o nosso tempo de volta, vamos resgatá-lo de novo, e vamos trazer esse tempo nosso, deixar Deus cuidar dele. Amém? Que Deus possa abençoar em cada coração, que nós possamos continuar recebendo de Deus devido à proteção, e que Deus nos dirija a todos em seu amor e misericórdia. Amém, meus irmãos?